Boa noite, galera. Hoje a gente vai falar com o Marco Della Roche, especialista em mixologia. Fala, Marco. Tudo bem? Beleza, Como é que cara? você tá? Beleza, graças a Então, Deus, Marquinhos, cara. Tudo certo. Tô tentando mostrar aqui meu bar amador aqui. estamos aqui com os nossos barzinhos. Deixa eu ver o que você tem por aí. Não tem muita coisa, não. Na verdade, é porque também acaba muito, né? Que a galera vem aqui em casa, você já viu, né? Aí acaba um, vai o outro. Aqui o meu bar ele tá totalmente tá lacrado, né? Esse É espaço aqui que mesmo? eu tô, a gente montou essa semana. Então, assim, as garrafas estão esperando aqui os meus amigos para chegarem nos próximos dias. Mas você tá fazendo uns get-together em casa? Ou você tá intocado? Como é que tá? Cara, eu passei 4 meses intocado no sítio, na Serra da Bocaina, e voltei um pouco atrasado. Então, assim, primeiro que eu não estou com essa sede de sair, como está todo mundo, que eu entendo, né? E, e eu também demorei para entender o que estava acontecendo na prática, assim, como é que é colocar máscara, como é que é Sim, álcool gel para tudo quanto é lado. Então, agora eu já estou me protegendo aqui no álcool para. boto fé. Cara, então eu vou fazer uma introduçãozinha aí para todo mundo saber aí o que está acontecendo. E aí a gente começa um bate-papo. Pode ser? Bora. Beleza, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está aqui com o especialista em mixologia, o Marco Della Roche. Ele tem uma agência de consultoria sobre mixologia, que é o Drink Lab, né? Já fez mais de 800 palestras sobre mixologia e é o editor do site Mixology News, ou seja, é um cara que entrou muito, muito fundo nesse assunto de mixologia. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. É muito raro isso, né? Porque esse assunto, pô, tem gente que não sabe nem o que que é, então saber tudo Sim. sobre o assunto é muito raro mesmo. Pois é, cara. Eu estou trabalhando com mercado de bebidas há já 18 anos, né? E hoje, essa coisa da coquetelaria, ela passou a ser para mim muito mais cultura e história e vida, sabe? Muito mais do que técnica, colecionar informações. Eu quero saber o que eu provei, o que eu gostei, de onde veio, quem fez. Uhum. Então, acho que conversa muito com essa nova geração que está querendo ter um bar de verdade em casa, sabe? É como se fosse uma alquimia, né? Tipo, você entender sobre os aromas, os sabores, os efeitos sensoriais, né, que causam na gente. Isso que, na verdade, me fez me interessar também por mixologia, que foi recentemente isso. Eu queria até te Sim. falar, assim, eu tenho assistido bastante vídeo seu no YouTube, e, pô, dá para ver, pô, não sei se você já fez curso disso, mas você fez mais de 800 palestras, mas você se comunica tão bem, pô, uma pessoa generosa, calma, aberta, Uhum. assim, pô, muito legal mesmo. E você foi super generoso e aberto também por ter aceitado esse convite. Eu agradeço bastante. Não, eu agradeço. Queria complementar dizendo que, assim, embora a gente não se conheça pessoalmente, né, eu tenho acompanhado suas lives e, e é de uma riqueza incrível. As pessoas que você traz, me sinto honrado aqui e tenho aprendido muito no campo das ideias, da filosofia, que eu gosto tanto também. Então, Oh, muito obrigado pelo obrigado. convite. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente significa muito esse elogio. Muito obrigado. Então, a gente continuando, né, falando sobre fazer drinks, fazer festinhas em casa, esse tipo de coisa, é uma coisa que é o momento, né? É o momento para isso, né? Eu acho que independente da pandemia já era uma coisa que estava sendo desenvolvida pelo YouTube, né? Porque tem muito vídeo explicando como é que faz as coisas e de todo lugar do mundo, né? Em todas as línguas tem esse tipo de coisa. Então tá difundindo muito, né? Vamos dizer, conhecimento que antigamente era uma coisa bem técnica, além de lojas, né? Que você pode pedir coisa Uhum. e chega em casa para você preparar e tudo mais. Então, assim,
hoje acho que a gente pode, para o pessoal que provavelmente está interessado nisso, falar um pouquinho, né, sobre essa questão de fazer drinks em casa, é, como preparar, quais são os ingredientes, o que tem acontecido. Inclusive, eu queria chamar o pessoal para fazer perguntas aí, botar no ponto de interrogaçãozinho aí na caixinha, porque às vezes quando tem muita gente não dá para acompanhar as perguntas aqui, né? É, Boa. então, assim, acho que se você puder falar um pouquinho assim sobre o que você tem visto, que as pessoas têm falado para você sobre esse cenário da pandemia e sobre drinks e suas ideias a respeito disso. Cara, a gente está vivendo, e não foi só a pandemia, né? Ela forçou a gente a não ter o bartender na nossa mão, mas a gente vê uma crescente enorme pelo interesse, pela procura da coquetelaria, porque é como se a gente tivesse expandido tanto o campo da cerveja, do vinho, do café, e as pessoas querem experimentar isso também nos coquetéis. Que se você for pensar, você tem uma imensidão para conhecer, né? Então, assim, a gente já via um interesse do consumidor final em ser o seu próprio bartender por um dia. E mais, ser o seu próprio, ser o bartender por seus amigos na sua casa. Então, realmente, isso já é um interesse, tanto que a gente está vendo aí a profissão do bartender, né, e a coquetelaria chegando em lugares que a gente não podia imaginar. Então, realmente é um momento único. A gente nunca viveu uma qualidade de técnica, de produto, de sabor, de bares, de Uhum. entretenimento tão grande quanto a gente tem hoje. Mas Então, acho que é a hora realmente para quem gosta de sabores e de coquetelaria para começar a comprar uma coisinha ou outra, botar na sua casa e ir experimentando. você não acha que a arte de mixologia ainda está um pouco precária no Brasil? Assim, eu sinto assim que eu vou para muito bar até que é de qualidade, assim, vamos dizer, que é caro, né? Que é elegante, qualquer coisa assim. E os drinks, assim, são mais ou menos. Que você acha Sei. disso? Tá melhorando? Como é que é comparado com outros países que você já viu? Olha, a coquetelaria em si, ela é europeia e americana, né? Então, a gente está falando de bares e culturas que têm séculos, né? A gente começou, de fato, a pisar na coquetelaria em 1950, com uma grande evolução na década de 80, e agora esse boom que a gente está tendo em 2010, até hoje. Então, é tão natural a gente não ser a ponta do processo todo, como o Aham, Japão não ser a melhor seleção de futebol do mundo, sabe? É natural. E não quer dizer sim. que as pessoas não sejam apaixonadas igual. Mas a gente tem hoje, eu imagino que talvez só a Austrália pode se comparar com o Brasil, né? Uhum. No hemisfério sul. A gente tem hoje aqui bares de altíssimo nível e a gente avançou, talvez só como Taiwan. Nos últimos 10 anos, só o Brasil e Taiwan, no meu entendimento, É, evoluíram tanto na coquetelaria. que coisa. Eu nunca imaginaria Taiwan. Um drink made in Taiwan. Tem bares incríveis. Singapura, Singapura. Eu tô percebendo, eu fui recentemente para Tailândia, está crescendo muito essa coisa de nightlife, né, nesses lugares, tá? O pessoal parece que acordou para a vida boa, né, começaram a Sim, sair à noite, não sei o que, antes acho que eles eram mais tradicionais. Mas o que você está bebendo aí? Você já está bebendo alguma coisa ou não? cara, eu comecei aqui, enquanto eu estava te esperando, né? Eu falei, vou fazer um esquenta. Você gosta de Negroni? Eu gosto de Negroni. Eu tô Eu tomando gosto, uma variação. Diga. não, não, eu gosto mais de Old Fashioned, assim, que para mim do mesmo planeta, né, mas eu gosto mais do Old Fashioned. Sim. Então, eu estou fazendo uma variação do Negroni, que é um clássico que fez 100 anos ano passado, e com rum envelhecido. Então, ele chama Kingston, que é rum envelhecido, Campari e um vermute tinto. é, Essa garrafinha bonitinha que eu abri hoje, aqui eu falei, hoje é um dia especial, vou abrir, que é o vermute de Camboriú. E você acha que com essa onda de politicamente correto eles vão ter que mudar o nome do Negroni, não?
Cara, e tem que falar com o Conde Negroni, né? Qual a história disso aí? Qual a história do Conde Negroni? Na verdade, assim, a coquetelaria ela é feita de lendas, né? E ai de quem vier destronar alguma lenda, porque é incrível, maravilhoso que a gente possa contar várias histórias que ninguém sabe se foi de fato. Mas uma delas é que o Conde Negroni, né, em 1919, na Itália, ele preparou o primeiro Negroni, que é uma variação de um outro clássico que é o americano, que é uma mistura simples, né, de vermute e Campari. Então, assim, a coquetelaria é como se ela tivesse nascido de dois lugares, que é ou os cítricos e adocicados, os sours, né, ou se não, os amargos. E aí ela foi se, como um gremlins, assim, ele foi se multiplicando sem fim. A gente tem muitas variações hoje. Eu vejo muita coisa. O que eu não gosto quando eu vou em alguns restaurantes é quando eles todos os coquetéis são não tem os tradicionais, sabe? Eles inventaram nome para tudo. É legal um ou outro, mas quando é todos assim, você fica com preguiça, tipo, porque você bate o nome lá, você sabe mais ou menos qual que você quer, e tal. Aí você tem que ficar estudando o cardápio inteiro, entendeu? Sim, sim. É complicado isso. E E, as pessoas querem provar a história, né? Elas, hoje em dia, né? Eu morei no Rio de Janeiro de 2002 a 2005. Assim, eu fiz mais de 100 cartas de coquetéis nesse período. Todo mundo queria tomar drinks novos. Ninguém queria tomar drink clássico, ninguém queria tomar Negroni, ninguém queria tomar Old Fashion. Era só drink novo que o pessoal queria tomar. E hoje a gente vê exatamente o movimento contrário. Eu quero tomar um drink que tem uma história, que fez 100 anos, que alguém tomou 50 anos é, atrás e que voltou por causa disso. Então isso é muito legal, porque a cultura ela está chegando firme com o consumo. E isso é incrível, isso só faz bem pra gente. muito legal. Eu vou fazer, ainda não estou com o meu drink aqui, então eu queria fazer ao vivo, vou narrar, né, para o pessoal que vai ouvir no podcast depois. Lembrando todo mundo que isso aqui vai ser lançado no. Opa! Lançado no Spotify, em todos os canais favoritos de podcast. Eu vou botar um absinthe pra gente aqui, Pois porque cara, eu vi essa garrafinha aí, eu falei, eu conheço esse produto, ele é incrível, sabia? você gosta? É bom porque eu não E eu entendo vou te muito não, mostrar, né? Mas é bom saber. É bom saber que é e eu bom. vou te mostrar que eu tenho aqui, ó. Você tá com o absinto verde deles, né? Eu tô Eu com o tô até, absinto branco deles. eu tenho aqui o copinho do Van Gogh aqui, ó, Sim. e o preparadorzinho aqui. Olha, eu vou fazer do jeito que eu aprendi a fazer, depois você me corrige, hein? Não, o importante é você fazer feliz e se divertindo. Mas eu gostaria de fazer de uma maneira mais profissional, então, por favor, vamos Vai lá. lá. Para quem não tá assistindo, obviamente, eu tô com um copinho e botei um. Como é que chama esse bicho aqui que põe a. Você tem nome disso, não? Esse. É, essa técnica chama Lalouche, né? Que Ah, é, é. que é você verter em cima do cubo de açúcar. Agora eu tô botando o absinto no cubo de açúcar e só um pouquinho, porque depois vai entrar água. Eu gosto de queimar um pouco o açúcar para dar uma. Eu sei que isso aí Exatamente. vamos dizer, controverso, né? Não é todo mundo que faz isso, Ah, eu mas faço. Eu acho que ele ajuda a diluição e o ritual fica mais bonito. agora eu queimei aqui o açúcar e eu tô botando um pouquinho de água gelada para ver se gera aquela cor bonita do. Tem que botar devagar, né, para gerar aquela. Qual é o nome disso? Também não sei, cara. Essa, essa coisa meio opaca, né? Do Sim, absinto. sim. Tá indo bem, tá indo bem. Pô, é porque tá sendo filmado e eu funciono bem sob pressão, entendeu? Ficou mais ou menos a cor, mas vamos lá. Vê como é que tá de sabor para você, se tá legal. Eu
o absinto, né, uma bebida super controversa, rica em história, assim, e, e a gente perdeu um pouquinho, né, do gosto pelos, saúde, Saúde, saúde. pelos anisados, né? Hum, é. Então, Mas pelo, muito bem. pelo que eu entendo da história do absinto, era uma coisa que no século XIX era uma coisa meio mais barata, né? Era uma bebida mais barata e atraiu os artistas e boêmios e tudo mais a tomarem isso porque era mais acessível do que as bebidas mais caras, né? Você já viu alguma coisa sobre isso? Eu nunca cheguei a ver nada sobre ele ser mais barato. Até fico surpreso. É? Mas por conta do próprio processo, né, de Aham. produção, e ser uma bebida mais elitizada, né, vamos dizer assim. Eram os Eu acho que isso intelectuais que aconteceu iam. depois, assim, depois de Oscar Wilde e essa galera na França, né? Beber muito Sim. nos bares, né, boêmios e tudo mais. Eu acho que talvez o que aconteceu foi que depois foi se tornando mais elitizado, né? Que Sim. gerou uma moda por trás, né? E em termos O legal de pensando ah, que as bebidas, né? A gente hoje vive um momento em que a coquetelaria ela é entretenimento. As pessoas bebem pelo prazer, né? A gente desenvolveu isso muito bem dos anos 50 para frente. Mas essencialmente o álcool ele foi o melhor remédio da humanidade, né? Ele foi o condutor das ervas, das especiarias que tantos povos acreditavam que iam curar a gente dos males, já que a gente não tinha uma drogaria em cada quarteirão. Então, o nosso gosto pelo álcool vem muito por aí. em inglês até chamado de spirits, né? Uhum, Os destilados, né? sim. Vamos explorar um pouquinho assim essa arte de fazer em casa, né? Os drinks. É, Porque, assim, uma das coisas que me dá um pouco de preguiça são os ingredientes frescos, né? Tem que ter limão, tem que ter essas coisas assim prontas. O que você recomenda, assim, para um iniciante servir os amigos e tudo mais para começar? Cara, eu acho que assim, é, é como eu disse, né? A gente tem dois caminhos principais, que são os sours e os amargos, né? E tem os secos também, mas se você não quer ir para uma linha de frutas frescas, refrescante, você pode ir para uma linha de coquetelaria de garrafas. Por exemplo, eu fiz agora aqui um Kingston, que eu tenho uma garrafa de rum envelhecido, eu tenho uma garrafa de Campari, ficam na minha prateleira, e a minha garrafa de vermute, ela fica na minha geladeira, que é um vinho Aham. fortificado, né? Então, eu posso ter esses produtos por um mês, 2 meses, né? Por conta do vermute. Eu iria para uma linha de destilados de qualidade. Então começa comprando um whisky que você gosta, um gin, uma cachaça, uma vodka, e aí entra com alguns licores, principalmente o licor de laranja, que ajuda em muitos coquetéis. Pode entrar com licor de ervas, por exemplo, É. Com a trozinha ali. um trozinho, sim. Ah, E aí, você, com essa pequena variedade, você já consegue começar a desenhar alguns coquetéis, né? Estudar, por exemplo, você pode fazer um White Lady. Passa no supermercado, compra um limãozinho, você faz um gin. Pode fazer um tom. Bom, partiu de gin, açúcar e, desculpa, destilado, açúcar e limão, você tem aí uma dezena de coquetéis para experimentar completamente diferentes. Se você tem uma garrafa de Campari, você faz desde um Negroni até um Garibaldi, Uhum. para momentos diferentes. E E aí, isso, aos poucos, você desculpa. vai acrescentando. Não adianta comprar tudo de uma vez, assim, pronto, tem um bar. Aí você se perde. Compra uma garrafinha, brinca um pouquinho, entra no Mixology News, que é o meu portal, tem muitas receitas lá, e depois você compra outra. O legal é ir curtindo o aprendizado. Não E, e precisa você, virar o e você fala sobre especialista. isso no Mixology News? Você fala sobre, vamos dizer, dicas de iniciantes?
Tem uma outra assim que é para, né, para gente que não é expert, né, que não tem todos os ingredientes, esse tipo de coisa. Pois é, o meu trabalho mesmo ele é mais focado para bartenders profissionais. Hum, Mas, por exemplo, eu tenho o Mixology News, que é o site que eu disse. Lá a gente tem mais de 800 receitas, além de conteúdos diários de coquetelaria, que se você é realmente fã do negócio, você passa a ler um conteúdo por dia e vai aprendendo, e vai se interessando. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, jornalista, Ricardo, ele mandou um recado para mim no WhatsApp hoje porque ele leu um conteúdo que a gente fez sobre o Tuxedo número 2, que é um drink de 1900, que leva gin, leva vermute branco, e ele estava em dúvida se ele podia trocar o absinto por uma garrafa de araque que ele tinha. E eu falei, claro, experimenta. Ou seja, a pessoa já vai fazer um coquetel novo, que tem uma história nova, por conta de ter adquirido uma informação no dia. Não precisa fazer um curso gigantesco de 600 horas e virar o uhum, expert, sabe? Vai curtindo a caminhada. Eu acho que esse é. é o principal dica que eu dou, assim. Compre os utensílios, comece a comprar uma coqueteleira, um dosador. Eu acho que as pessoas no geral estão começando a voltar a ter saudade dos rituais, né? Tipo, eu gosto de ouvir vinil, que é aquele ritual de você tirar o disco da capa e colocar ali e botar. Então, as pessoas estão começando a querer coisas menos enlatadas, né? Porque eu acho que foi. A gente exagerou muito, né? No mundo enlatado, né? No mundo que as coisas já estão prontas e tudo mais, está gerando, acho que, uma reação contrária, né? Eu acho que mixologia faz muito parte desse universo, né? De você ser mais sofisticado, apurar mais as coisas. Eu estava até falando com você no telefone antes, que, pô, eu sempre fui, assim, muito fã de beber com os amigos, né? Da boemia e tudo mais. Só que quando a gente é mais novo, a gente, pô, quer primeiro mais barato, né? Porque não tem dinheiro. E também quer ficar bêbado, então toma cerveja pra caramba, toma gin, no máximo gin tônica, né? É, Uhum. e qualquer coisa assim pura, né? Aí quando a gente vai crescendo, acho que a gente vai criando uma vontade assim por Uma ir vergonha, né, do que fez é, na adolescência. total. Eu não vou fazer isso de novo. Chega. Eu tenho muita vergonha de ter sido jovem também. Por isso que as pessoas param de tomar essas coisas, porque elas lembram do que fizeram. Aí, pô, Desculpa te cortar. não, que isso, que isso. E drink é isso, né, cara? Pô, drink você vai experimentando. A coisa ruim só é que a pessoa tem que saber muito sobre isso, senão tu vai misturando as coisas e a ressaca vai ficando pior, né? Porque você pega um drink, aí você experimenta outro, aí você tá misturando um monte. Como é que é isso? Você que entende, assim, da ciência por trás, né, que eu já vi que você entende, que causa, qual que é a lenda e qual que é a verdade sobre o que causa ressaca de fato? Então, esse é um. Eu vou simplificar a teoria aqui para a gente não ficar, é, Aham, enfim, ficar muito técnico o assunto. Essa era uma coisa que fazia sentido muitos anos atrás, sei lá, duas, três décadas atrás, quando as bebidas elas não tinham a qualidade que tem hoje. A gente tem aí alguns grupos específicos que não casam bem com fermentados e destilados. Alguns grupos específicos de pessoas que não se dão muito bem com destilados e fermentados juntos. aham, Então a pessoa fica só em um ou fica só no outro. Porém, a maior verdade que eu vivi na minha trajetória aí de quase 20 anos é a pessoa reclama que tomou um destilado e um fermentado depois de ter tomado uma garrafa de cada. E aí não tem fígado que ajude, cara. Não tem como. Então, assim, a culpa é sempre da mistura, mas a pessoa tomou duas garrafas, o corpo a não dá conta quantidade. de absorver, É, entende? sei. Então, assim, você comentou muito bem, assim, as pessoas, a gente saiu daquela época dos anos 90, 2000, que era tudo plastificado, a gente estava muito na vodka, né, que era um destilado neutro, sem história, sem gosto, sem nada.
E hoje a gente quer provar os destilados saborosos, ricos em história. Então, as pessoas estão tomando um pouco mais lentamente. Aham, Elas não querem é. simplesmente beber, beber, beber e ficar louco e no fim da noite, no dia seguinte, ter ressaca, né? Eu Ninguém acho quer de que ressaca aqui, né? eu acho que rolou na humanidade, assim, no geral, uma decepção muito grande com a praticidade, né? A gente, a gente, eu acho que, peraí, você tá aí? Que deu uma pausada aí no vídeo. Marco? Bom, vou continuar falando, ver se ele volta. Voltou? Voltou? Voltei. Ah, beleza. Acho que a gente ficou meio obcecado com praticidade, né? Eu lembro aquelas coisas single serving, né? Tinha um shampoozinho pequeno, tinha aí uma obsessão com coisas pequenas que cabiam na mala para viajar, né, tudo plastificado, empacotado, fácil, single serving. Até aquele filme Fight Club, o Clube da Luta, fala muito sobre isso, né? Como as pessoas, a reação da galera do Clube da Luta é justo uma revolta contra esse mundo de praticidade, né? E vamos fazer uma coisa que não é nada prático, que é um clube da luta, né? Uma coisa que é totalmente contra-intuitiva, que faz a gente se sentir vivo. E eu acho que tem a ver muito isso mixologia, né? Você está perdendo tempo para uma coisa que vai fazer você perder tempo, entendeu? Então, é uma coisa que não tem, vamos dizer, não tem conceito que é mais vida por ela mesma do que isso, né? Porque assim não tem objetivo, você não está alcançando algum objetivo com isso. É a vida por ela mesma. Então, você está gastando tempo fazendo um drink para você se sentir bem, para você ficar num estado de espírito exaltado com os amigos, para se sentir bem. Então, é uma coisa totalmente não prática. E assim, filosoficamente falando, vamos dizer, o que na Cabala chama de o objetivo da vida, né? Tipo, porque, porque a gente trabalha para poder chegar nesses momentos, né? De descanso, Uhum. de tomar um drink com os Sim. amigos e tudo mais. E tem muita gente que vive numa rodinha de rato, né? Que nunca para o trabalho e constantemente está buscando alguma coisa, desejando, reclamando, pedindo, etc. Então, acho que muito bonito isso, né, da arte da mixologia tá se expandindo e tudo mais, porque, porque é isso, cara, é uma coisa bonita, né? Você tá parando para saborear, né, a vida de uma forma mais intensa, né? Exatamente. É tipo assim, é tipo química, né? Você aprende química, eu já vi suas palestras também que você sabe assim detalhadamente como as coisas são feitas e tudo mais. Só que é química que você não está fazendo alguma coisa, algum produto, né, algum remédio. Você está fazendo alguma coisa para você ingerir e ter uma sensação. É incrível isso. Sim, sim. Eu acho que você pegou num ponto incrível, assim. Para mim, hoje a coquetelaria, né, o beber socialmente, ele é muito mais sobre quem é que vai me conduzir para um momento único com as pessoas que eu tô, né, do que a pressa de chegar num lugar e esse lugar ele vai durar um segundo e acabou, sabe? Então, realmente eu vejo que embora a gente ainda tenha festas e clubes aí, e o consumo desenfreado, as universidades, as faculdades estão aí para não me deixar mentir, mas as pessoas elas estão curtindo essa caminhada mesmo. Então, assim, vamos, o que a gente vai aprender junto hoje, né? Então, isso é É, incrível, realmente. uma. E só complementando o que você comentou, eu tento onde eu passo, nos meus discursos sobre a coquetelaria, tentar tornar a coisa cada vez mais legal e menos técnica. Aham, Eu preciso saber a técnica profissional, eu preciso saber as combinações químicas dos ingredientes e como que eu vou aplicar eles, em quais proporções, uhum. mas o consumidor final, o cliente no balcão, ele tem que se divertir. Uma coisa que eu percebo, assim, que é muito legal, é que, por isso que eu pergunto até para meus convidados, o que você vai tomar, e eu faço questão da gente tomar normalmente a mesma coisa. É claro que você é um mixologista profissional, eu não queria competir com você, então eu fiz a exceção Né? para você, mas os dois estão bebendo
vamos dizer, alguma coisa preparada, né? Então, mas por que eu faço isso? Porque isso gera um rapport, né? Gera uma conexão, né? Quando tem esse ritual das pessoas estarem bebendo a mesma coisa, eu até recomendo isso para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não levam isso a sério. Não, não, eu gosto de cerveja, eu gosto de vinho. Mas, cara, se todo mundo estiver bebendo a mesma coisa, gera um espírito comum, entendeu? Gera uma coisa muito legal, que a bebida em si já gera, né? Só de ficar um pouquinho mais alto já gera um espírito fraternal, né? Se não for, obviamente, Sim. exagerado. É, mas funciona muito bem ter essa, esse rapport, esse concordar. Vamos concordar aqui que a gente vai beber hoje, né? Muitas vezes eu chamo amigos aqui em casa e eu falo, ó, hoje é tal coisa. Entendeu? Vem beber um vinho aqui em casa, vem beber uma absinta aqui em casa. Bom, eu queria aproveitar para falar disso e recomendar isso para a galera, que pô, realmente é uma coisa que funciona, funciona bem. Sim. Ontem eu falei no jantar que eu estava com os amigos, eu falei sobre, que acho que é legal falar, para a gente entrar um pouco na história do, da mixologia das bebidas, no geral, que é sobre as regras, ou não regras, vamos dizer, os costumes da Grécia Antiga de fazer simpósia, né, de fazer banquetes, como o banquete de Platão, por exemplo. Então, no banquete de Platão, eles têm, não lembro exatamente como que é, mas eles têm como se fosse um barril, uma jarra de vinho, e eu sei que o vinho era muito diferente naquela época, mas tinha, vamos dizer, cheio até a metade, e eles perguntavam, assim, tinha 10 pessoas presentes numa mesa, né, e perguntavam para os convidados, quanto a gente tem que trabalhar amanhã, o que a gente tem que fazer? Aí todo mundo falava, eu tô bem e tal, e o anfitrião perguntava quanto de água que a gente vai misturar no vinho. Não tinha opção de alguém não beber, entendeu? A questão é, vamos concordar quanto de água a gente vai misturar no vinho. Se a gente tem que acordar 8 da manhã, vamos misturar 3 quartos de água, entendeu? E, Demais. e conversar. Então, isso tem a ver com essa coisa do rapport, né? É, Sim. Outra coisa que eu descobri recentemente, né, eu vi uma palestra de um filósofo falando disso, é que existe evidências arqueológicas de que era muito comum, chamava a poção de Hécate, que era muito comum na Grécia Antiga as pessoas misturarem o princípio ativo de LSD, né, ácido lisérgico, acho que, no vinho. Né? Então eles tinham uma microdosagem de LSD no vinho. Que você sabe sobre isso? Né? Na nossa sociedade moderna existe uma separação muito grande, né? Eu até fiz uma live sobre legalização das drogas e tudo mais, mas hoje em Uhum. dia a gente trata álcool como se não fosse droga, né? E outras coisas como se fosse. Antigamente não tinha essa Sim. distinção, era tudo meio que dentro de um Sim. pacote completo. Como é que você vê isso? Sim. Cara, a gente, vamos sair um pouquinho da coquetelaria aqui, né? Eu acho que o álcool ele é inevitável para a humanidade no momento que a gente vive, com os hábitos que a gente carrega, com a herança que a gente tem. Então não dá para a gente partir por uma hipótese de restrição. A gente tem Aham, que partir por uma hipótese de consciência e de reinventar, renovar os laços com a bebida. sim. É muito triste, de fato, quando a gente vê o consumo de álcool sendo a via para uma Uhum, série de agressões, de claro, todas né? as formas, seja familiar, seja no seu prédio, seja na sua cidade, no seu ambiente. E porque a gente acabou, em algum momento, criando uma conexão com o álcool sendo um como que eu digo, uma válvula de escape para alguma coisa que você não está conseguindo lidar. E ele é um Com certeza. catalisador, na verdade. É, Então, eu acho que a gente poderia pensar numa política pública de, de renovação dos laços com o álcool, que, uhum, quando a gente pensa em hospitalidade, é de uma beleza enorme, né? Você poder receber as pessoas na sua casa e tratar elas como você, sem se importar quem elas são e de onde elas vêm, mas elas vão receber o melhor tratamento. As pessoas poderiam
começar a utilizar o álcool, na verdade, assim, as pessoas não, a gente podia criar políticas públicas que formasse já desde da adolescência para o começo da vida adulta essa ideia de que tem outras maneiras de você resolver Sim, algo que não sim. está legal. Não necessariamente A através gente, do consumo desenfreado. a gente tem muita demonização, né, das coisas, e isso acaba criando uma falta de conhecimento, uma falta de domínio do assunto, né? Então, as pessoas simplesmente falam, o álcool é do mal e por isso, isso vale para qualquer tipo vamos dizer, vício, né, ou coisa que é visto pela sociedade como uma coisa que pode levar. Então, não se fala tanto sobre o lado bom, né, que é o lado fraternal, né? É visto como uma coisa, Uhum. não, é sexo, é falta de controle, é agressão, é violência, né? Só que a gente não fala sobre, pô, a leveza, sobre a abertura de coração que é gerada em determinados momentos. Só que, bom, eu não queria te expor assim, politicamente, não era esse o objetivo, nem fazer essa pergunta. Eu queria saber assim sobre o que você sabe em termos de história, né? Desses diferentes, vamos dizer, de como era a mixologia na antiguidade, por exemplo. O que você sabe assim de histórias interessantes, entendeu? Coisas que te vêm assim, que te impactou, né? Que você sabe da história da mixologia. Acho que ia ser bem legal a gente conversar um pouco sobre isso. Legal. Cara, assim, a gente tem a fermentação há muitos e muitos e muitos anos atrás. A gente estava falando aí dos nossos índios, todos os povos indígenas que viveram no Brasil, eles fizeram uso da fermentação através de bebidas como cauim, né, que tem a sua cultura e está ligado aos rituais de passagem e festejos. A gente está falando dos povos da Ásia, dos povos da África, dos povos da Europa. Então, todo mundo fez uso da fermentação. Aí a gente tem principalmente ali no Oriente Médio, a gente tem o começo da destilação, que vai parar direto na Europa, e que ali a gente vê uma cultura sendo desenvolvida rapidamente. Mas aí a gente já está falando de próximo de 1000 a 1500, né? A coquetelaria, né, ela é algo recente, se você for pensar, porque ela é fruto da oportunidade da troca dos ingredientes, coisa que a gente não tinha tanto tempo atrás. Então, se você for pensar assim, bruscamente, a gente está falando de 1700 e alguma coisa, quando a gente viu os primeiros punches, né, que eram combinações em tigelas enormes que as pessoas compartilhavam. Então você tinha ali destilado, você tinha um suco, você tinha uma diluição com água, açúcar e um bitter. E em algum momento, por volta aí de 1800, as pessoas resolveram separar. Falaram assim, acho que nem Uhum. todo mundo quer tomar. Então prepara o seu. Aí a gente acabou fazendo os coquetéis, que foram... E aí a gente tem o Old Fashion, por exemplo, Ah, que é uma miniatura desse punch. Ele é destilado, água, açúcar, cítrico e bitter. o- E aí, desse amargo, né, que é um potente alcoólico e amargo, você tem toda uma família surgindo. Do outro lado, você tem um cítrico, que são os juleps, né, que é hortelã, bourbon, limão, não, desculpa, hortelã, açúcar, bourbon e gelo, né, que era um refrescante do sul dos Estados Unidos. Daí a gente vê pipocando. Mas a gente tem também os clássicos sours, que são daiquiris, caipirinhas, que foram pipocando cada um na sua região conforme a colonização foi se expandindo pelo planeta. A história da coquetelaria ela é recente, né? A gente está falando aí de é um, é um estilo de consumo alcoólico que vem das cidades, né? Um estilo urbano e que conforme ela foi, isso eu tenho essa paixão em falar disso, né? Conforme ela foi se expandindo pelo mundo, ela foi de alguma forma colonizando a maneira tradicional de se consumir os outros estilos.
Então vai chegar um momento que a gente vai começar a resgatar a maneira como os povos nativos faziam uso da bebida alcoólica. E de repente chegou o vinho, chegou o conhaque, chegou a bagaceira, chegou a cachaça, né? Falando do Brasil aqui, chegou e aí a gente abriu mão dos nossos mocororós, dos nossos cauins e todas as bebidas. E quais são? É porque eu Muita não coisa. conheço essas bebidas Mocororó, Cauim, eu não conheço. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Até porque, desculpa a ignorância, né? Mas talvez outras pessoas também sejam que nem eu e não saibam. Não, eu também estou aprendendo com isso porque a gente tem muito para desvendar. Mas, por Uhum. exemplo, o mocororó é um fermentado de caju que era feito por índios no Nordeste. A gente tem aqui na Mata Atlântica, principalmente, os tamoios e os tupinambás que consumiam bastante o cauim, que era feito, um suco, um fermentado de mandioca, né? Eu tenho a impressão de que eram as virgens das tribos que mastigavam para fazer a amilase entrar em contato ali, transformar em álcool e deixavam a mandioca fermentando para depois elas finalizarem o cauim. Aí a gente tem outros povos fazendo cada um as suas misturas. Tem a luá, que é uma mistura de desde milho roxo ou de abacaxi com algumas ervas e especiarias. Então assim, a coquetelaria ela é um estilo de consumo alcoólico que vem dos Estados Unidos e da Europa, mas que a gente tem no mundo inteiro uma série de expressões etílicas que são interessantes também e que a gente está começando a olhar com curiosidade para esse caminho. Eu acho muito interessante que, historicamente, boa parte das primeiras bebidas, vamos dizer, da antiguidade e tudo mais, eram fermentadas, né? E justo o início da civilização, 6 mil anos atrás, né, na Mesopotâmia e tudo mais, veio, bom, a gente pensa, né, os nossos arqueólogos e teóricos pensam, que veio por causa da agricultura, veio por causa de um acidente que houve com o trigo e o vento, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas teve um vento e um trigo selvagem virou o trigo branco que a gente tem hoje, e a gente foi capaz de fazer o pão, que é justo uma coisa que é fermentada para poder se expandir e virar o pão que a gente come e que a gente não se nutre, né, do trigo puro, né? A gente tem que passar por um processo aí para ser, ou seja, é como se fosse o berço da civilização é a fermentação. E a gente tem Uhum. a fermentação que nos nutre, o corpo. Aí tem a fermentação que nutre a alma, que é a cerveja, que é os diferentes drinks aí que a gente vê em vários lugares do mundo. E é interessante que isso foi desenvolvido em todos os lugares, né? Foi desenvolvido aqui pelos astecas, foi desenvolvido pelos egípcios antigos, né? Eu acho que o que eu acho, vamos dizer, fascinante é que é como se fosse, como é que se diz? É uma coisa harmoniosa, né? Uma coisa que no final das contas as duas coisas vêm da fermentação, que na verdade é uma espécie de cogumelo, né? Uma espécie de fungo que vem, a fermentação causa um certo fungo. Então, assim, eu tenho certeza que no começo as bebidas e tudo eram vistos com um viés religioso, com um viés ritualístico, né? Isso eu sei até Uhum. que existem registros disso mesmo. E isso me interessa muito. Não sei se você viu minha live com o Eduardo Chianca, né, que a gente falou sobre a ayahuasca, né? Que não deixa de ser uma espécie de mixologia, né? Que você pega Incrível. Pega diferentes. duas plantas diferentes, mistura num processo de bateção, de É, calor, é incrível isso mesmo, porque eu fico pensando que os efeitos da ayahuasca, né, hoje, eles são tão assustadoramente incríveis quanto uma fermentaçãozinha simples lá nos egípcios. As pessoas deviam olhar aquilo como um deus mesmo. Quem é uhum, que me transforma nisso, né? E o que eu faço com isso a partir de agora? Eu vou venerar esse deus que me transformou é, nisso. E isso é incrível, realmente.
E essa é uma essência que as pessoas podiam levar para a sua experiência com álcool nos bares, né? Quem, Sim. em quem eu me transformo quando esse Deus me habita, né? Eu realmente acho que é uma pergunta aí para a gente se para a gente levar para frente. Com certeza. É um entusiasmo, né? Entusiasmo, né, etimologicamente grego, significa você estar com um Deus dentro de você, né? Entusiasmo, a etimologia vem disso. E o álcool na dosagem certa que te causa um entusiasmo. Quando você ultrapassa, ele te causa letargia, né? Ele te Sim, causa o contrário. Então, acho que vale realmente, eu acho que uma das coisas que eu mais defendo na vida, que eu não sou a favor de legalização das drogas, eu sou a favor de o bom uso da natureza, né? O sábio uso da natureza e o uso da natureza para fazer o bem, para juntar as pessoas, para harmonizar ambientes, para, né, para consertar problemas, para unir esse tipo de coisa. A gente tem muita coisa aí na natureza, graças a Deus, que tem essa ajudinha, né? E eu considero assim como se fosse uma ajudinha de Deus mesmo, né? A gente está aqui brincando no Jardim do Éden, algumas coisas que a gente vai encontrando por aí ajuda a gente como se fossem ferramentas, né? Para a gente, sim. sozinho, a gente não consegue fazer certas coisas e a gente tem um impulsionamentozinho, né? Um boost de algumas Eu coisas. Né? estou absolutamente de acordo com você e a gente fica na ilusão da grande cidade, né, e de todos os gadgets que ela nos proporciona, mas realmente é só a gente olhar para a Terra que a gente vai ver ali as pequenas respostas, né? É. E É. isso me leva a uma coisa que eu queria até falar com você sobre, que é a mixologia dos drinks, dos elementos químicos, junto com a iluminação, junto com a música, junto que isso aí você está criando uma coisa, né, que eu acho que hoje em dia a gente está treinado, né, depois do industrialismo e assembly lines, né, linha de produção e tudo mais, a gente está treinado a separar. Eu faço isso e a gente separa, né, uma coisa, um Uhum. produto do resto do cosmos, né? Só que, na verdade, quando a gente aprende a harmonizar essa coisa com as outras coisas, a experiência, né, que a gente tem na vida é muito mais completa e muito mais intensa, né? Então, que você me diz sobre isso, sobre a arte de mixologia, de harmonizar todas as coisas juntos? Sim. A gente, um dos avanços que a gente tem nessa última geração dos bares, né, é realmente a preocupação não só com os setores. Ah, a coquetelaria tem que ser incrível, a comida tem que ser incrível, o salão tem que ser incrível, mas como que eles estão conversando entre si? Essa seleção de drinks que eu tenho aqui, que é o meu cardápio, o que que ela diz e como ela conversa com a minha arquitetura, com a minha decoração, com a minha iluminação, com o som que eu tenho, com a linguagem que eu uso nas redes sociais, porque você está fazendo um caminho, né, do consumidor, a experiência dele, que começa desde o momento que ele entra no carro e liga o Waze para chegar no seu bar. Hum, Nesse momento, se for possível, você já deve receber ele, né? O seu bar está cadastrado, por exemplo, no Waze, né? Se não está, deveria, porque a pessoa já quer se sentir acolhida. E hum. quando ela chega, ela quer se sentir acolhida, ela quer se sentir livre para poder ser quem ela é lá dentro. Então a gente tem, eu acho que é um grande avanço mesmo. A gente tem números mesmo, assim, de mercado, de que quando você harmoniza tudo isso, você eleva a experiência e eleva o lucro do bar também. Que no fim das contas, o bar quer ter o seu lucro, quer poder se manter vivo pagando seus funcionários. E o Então, consumidor quer realmente, é ter. um avanço. O consumidor não tá procurando um lugar onde ele pode fugir, né? Talvez em outros tempos, né? Mas agora que a gente está se sofisticando e tudo mais, o consumidor está procurando uma experiência, né? Ele consegue pedir no supermercado online, no Rappi, o que for, tudo que tem no bar em casa. Então hoje os bares precisam entender que o que eles estão fornecendo, assim como o cinema, né, está oferecendo 4D, qualquer coisa assim, é cada vez mais uma experiência. E é isso que você faz na sua consultoria, né? Você ajuda os bares
a harmonizar esse tipo de coisa, a sofisticar, né, o que eles podem oferecer, tá certo? Exatamente. É, a gente ter a oportunidade de unir, né, a coquetelaria com a gastronomia, com a experiência que o cliente vai ter no salão, com a iluminação e contar a mesma história em detalhes. É, é, o cliente não precisa mais de um bar hoje em dia. Ele tem tanto, melhor, o cliente não precisa mais de um novo bar. Ele tem tantos bares para curtir, ele tem a casa dele, ele tem drinks engarrafados, ele aprendeu a fazer coquetéis, que ele não vai lá para tomar o seu drink ou para comer a sua pizza. Ele vai lá porque ele está com saudade de você, porque o teu bar traz memórias boas para ele. Então a gente está vendendo hoje memórias, né? E a oportunidade da pessoa conhecer você uma vez. Conhecendo uma vez, que você traga boas memórias para ela, que ela vai passar a ser parte do seu meio. E um exemplo, eu inaugurei um bar no Itaim essa semana, em São Paulo, Ah, que é um parabéns. bar que remonta, obrigado, chama Bonita, é um bar incrível, e remonta Cuba antes da Revolução. E eu bati o olho no salão e eu falei, cara, tá faltando uma informação no bar. A gente foi até em Budas Artes, que é uma cidade aqui perto, comprar alguns barris de carvalho para envelhecer rum dentro dos barris para poder servir para as pessoas na hora. E assim, na festa que a gente fez no sábado, as pessoas estavam curtindo demais essa experiência. Então você vê, a gente colocou mais uma informação para a pessoa curtir essa experiência. Muito Então legal. é muito É, legal. quando a gente tem uma experiência, a gente não esquece mesmo. Então, o bar, por si só, pode ser qualquer coisa. Aí é boteco, né? Boteco é padronizado. É a mesma coisa, você sabe que você vai ter uma cervejinha lá, e se você pedir uísque, não é uma boa ideia, né? Se você pedir qualquer coisa. Mas olha como todas as pessoas que frequentam o boteco, elas elegeram qual é o boteco do coração delas. É E verdade. a pessoa serve a mesma cervejinha e o mesmo bolovo em todos os lugares, mas a pessoa tem a memória afetiva com aquele lugar. E aí, disso que a gente está falando, para que os bares eles possam ter sucesso financeiro, né? Sobreviver no meio de uma crise dessa, que não está fácil, e que eles possam gerar uma experiência memorável que a pessoa vai querer estar ali com os filhos dela daqui 10 anos, depois, e isso vai se renovar esse ciclo. Então, não é sobre bebida alcoólica mais hoje em dia, é sobre a experiência que você gera enquanto consome uma bebida alcoólica de qualidade. E uma coisa que eu acho muito legal, que acabou de me vir à mente, é que essa reeducação cultural, né, sobre como se sofisticar em termos de consumo do álcool, é, como ter experiências mais agradáveis e coisas do tipo, eu acho que os bares acho que se beneficiariam muito de participar disso, né, de ter informações, garçons que cuidam dos clientes, porque existe uma coisa histórica dos bares serem, tipo, inimigos, né? Estão lá causando como se fosse um drug dealer, né? Um dealer de drogas que está lá Uhum. para fazer o cliente tropeçar, para fazer o cliente cair e tirar o máximo de dinheiro e dar o máximo de álcool para ele e causar o máximo de baderna. Eu acho que existe um convite natural no ar, né, para os bares começarem a mudar um pouquinho, começar a cuidar dos clientes, né? Falar, ó, você tá é de costume aqui nesse bar tomar água depois de tanto, porque nos lugares chiques, né, você pede um vinho imediatamente as pessoas já oferecem água. Aí, por que é isso? Porque se trata disso que se você está num lugar chique, significa que você é um líder da sociedade, por isso você é controlado e sabe seus limites, e por isso, óbvio que você vai querer uma água junto com o drink. E eu tô falando isso sobre outras pessoas, porque eu só exagero na bebida e vou longe demais e realmente preciso aprender a arte de beber água enquanto eu bebo. Mas eu gosto muito vamos dizer, eu tenho uma praga, né, de mim mesmo, que não é todo mundo que é meu amigo aí que sabe disso, que eu bebo muito e eu fico ainda
relativamente sob controle, né? Mesmo depois de beber muito. E acaba que eu não, entendeu? Não fico, não tenho necessidade de tanto controle, porque nunca, pô, fiz escândalo, nunca, entendeu? Fiz muita coisa que eu não queria fazer, né? Então aí no dia seguinte eu fico com ressaca, como eu tô hoje, né? Que inclusive eu tô de ressaca hoje, em homenagem à nossa conversa. Eu pensei assim, pô, tem que beber muito, mesmo sendo segunda-feira, porque eu tenho que estar de ressaca para conversa com o Marco. Mas o álcool ensina também, né? É isso. O álcool ensina também. Cara, eu acho que os bares têm que. Aliás, a gente começa a ver um movimento que parte de bartenders conscientes. Por exemplo, uma campanha que a gente tem que é um drink a menos, né? É a sugestão de você não consumir um drink a mais, você consome um drink a menos e você vai para sua casa tranquilo, né? Até convido a quem estiver nos assistindo aí para procurar saber um pouco a mais sobre isso, que é a campanha Um Drink a Menos, e que você pode reverter isso em algumas festas que tem hoje em dia, como a Marginalia, que é você reverte isso para uma instituição. Você já compra os seus drinks, esse é o seu limite saudável, porque a gente percebe que no último drink é Interessante. quando você perde a linha, Claro. sabe? O último E drink isso é que muito não tá legal. pesado. Isso também aprendi na Cabala, que é uma coisa que ele fala, não existe limite para o tanto de diversão que você pode ter, ou de tanto de entrega, ou tanto de perda de controle que você pode ter, contanto que você delimite um tempo exato que você vai fazer isso e tenha começo, meio e fim. Então, isso é uma coisa muito interessante. Você organiza antes qual que é o seu limite e você chega lá com uma carteirinha, paga antes. É uma ideia interessante. Você pode pagar online, de repente, já antes de ir para o bar. Ter bares, né, que não você não pode pagar no momento, você tem que pagar online antes e servir, entendeu? O bar do bem, entendeu? Uma coisa assim seria interessante. Sim. Mas Mas, Marco, agora que a gente está acabando nosso tempo, desculpa, eu gosto de manter uma hora, apesar do Instagram ter liberado e mais gente está entrando agora. É, porque, né, porque depois vira podcast, o pessoal pode sempre contar com uma hora de conversa. Só queria que você falasse um pouco sobre as coisas que você gostaria que as pessoas conhecessem, né? Você tem canal de YouTube, tem o seu Mixology News, né? É uma das únicas fontes acuradas e profundas e detalhadas de mixologia no Brasil em português, né? O seu Drink Lab, que para todo mundo que tiver bar, eu tenho amigos aí com certeza que estão assistindo aí que ou tem bar ou conhecem. Então espalha isso, que ele tem uma consultoria muito boa de aumentar o nível, né, da experiência do consumidor com drinks, né, com mixologia, com harmonização do ambiente, junto com os drinks e tudo mais. Aí me diz o que mais aí você se envolve, o que você gostaria de falar, por favor. não, é isso mesmo, assim, eu sou diretor de educação do BCB São Paulo, que é um evento global que acontece em Berlim, no Brooklyn, nos Estados Unidos, em São Paulo, é o Bar Convent São Paulo. Ah, eu sou editor-chefe do Mixology News, que é um site que tem mais de 10 anos, tem mais de 1.500 conteúdos disponíveis, até chutei a câmera aqui quando for falar dele. E, além disso, vocês podem me encontrar. Eu tenho um podcast também que quem quiser conhecer um pouco sobre a vida e a voz do bartender, pode visitar lá, que é o Bar Talks. Ele vai virar um talk show, agora passando a pandemia. A gente vai gravar mesmo, estilo mesa redonda mesmo, com plateia, vai Legal. ser bem legal. E vocês podem me encontrar no Mixology News, no canal do YouTube, que é o próprio Mixology News, e passa depois no meu Instagram, que vocês já sabem aqui onde é que vocês me encontram. E, Marco de la Roche, para quem estiver ouvindo. é, e além disso, eu dou cursos de mixologia clássica, mixologia brasileira e consultoria e gestão de bar. E vou fazendo aí consultorias, eu vou lançar um aplicativo de drinks mês que vem também. Caramba, calma, Vai cara, ser você tá bem fazendo legal. coisa demais, tá ficando muito ocupado. Pois é, e eu gosto.
Dá para ver, você tá. Eu sinto que tem muita coisa para fazer, o mercado está querendo muito falar de coquetelaria e eu tenho essa vontade de realmente mostrar para o consumidor final uma coquetelaria que ela é menos elitista e menos técnica e ela é leve, ela é simples, ela cabe no bolso de todo mundo e ela é agradável. É só a gente não ter tantas expectativas e curtir a caminhada. E para os meus amigos pessoais, bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Você é uma pessoa muito, pô, gente boa, assim, você passa uma coisa muito, muito legal mesmo. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve. E o Marcos já prometeu, mentira, mas já gostaria muito que ele viesse aqui para o Rio e a gente fizesse uma festinha com drinks de todo tipo. Pode ser aqui em casa, pode ser na casa de alguém que tem mansão. É, para Vai a ser um gente prazer. fazer com os meus amigos pessoais e outras pessoas que vão ser bem-vindas também. Vai Então, ser um prazer. eu acabo com essa intimação para ficar essa promessa pública que você vem aí em qualquer momento, assim que você puder. E, mais uma vez, muito obrigado, Marco. Sério mesmo, foi muito bom conversar com você. Obrigado, eu. A gente se vê em breve aí. Saudades do Rio. Valeu. E se eu for para São Paulo, te aviso também. Boa. Valeu, um abração, boa noite. Valeu.